no capítulo 2, e depois nós vamos para o versículo 14. Diz assim então: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Verso 14: portanto, tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e glorificarei, e farto-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então nós vemos aqui a segurança em Deus. É como hoje eu falava com os jovens da tarde aqui, e eu fui para casa regozijando. Foi poucos jovens que teve comigo, mas eu fui alegre para casa, porque os jovens que tivemos aqui, eles deram crédito, deram ênfase para a voz de Deus. E é a mesma coisa agora nesse momento. Eu e você estamos aqui na presença de Deus, e para nós sairmos daqui ajudados, abençoados, é quando nós temos crédito, temos ouvidos para a voz de Deus. Como disse aqui a palavra, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando nós habitamos em Deus, quando nós temos a segurança de Deus, então nós descansamos, não se preocupamos, não se perturbamos, não entramos, como dizer assim, em parafusos, ainda que precisa ter sim um parafuso correto e certo para mim e para você, para ajustar a nossa vida. E como que ela vai ajustar? Ajustar com a palavra. O parafuso é a palavra para mim e para você. O profeta dessa era, ele disse que, até nessa mensagem que eu estou lendo, que a palavra, ela é um parafuso para mim e para você. E eu e você, nós somos as porcas deste parafuso. E nossa porca, cada um de nós sendo porca, nós não podemos ser colocada em qualquer parafuso, em qualquer sistema, em qualquer religião, em qualquer dogma, em qualquer teologia. A nossa porca tem que estar sentada no assim diz o Senhor. A nossa porca tem que estar sentada no caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus. Então eu e você, nós temos que estar assentado em sua palavra, em Cristo Jesus. Por isso que então nós não se preocupamos, não entramos em desespero. É como você viu o que aconteceu na cidade de Erechim, né? As pedras que atingiu aqui, muitos se apavoraram, muitas almas entraram em desespero, olhando para o natural, olhando para o material, mas tiraram, como os próprios apóstolos tiraram, os olhos do autor e consumador. Tiraram os olhos do Senhor Jesus. Porque material, Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele disse: buscai primeiro o reino do céu e suas justiças, que as demais coisas Ele nos acrescentaria. Então por que nós entremos em desespero quando há um problema, há uma dificuldade? Sabe por quê? Porque ainda nós não somos perfeitos.
nós estamos ainda sendo aperfeiçoados. Estamos a caminho de uma perfeição. E por isso que eu e você, às vezes, tiramos os olhos do nosso autor e consumador de nossa fé e olhamos para a tempestade, olhamos para os problemas, olhamos para a enfermidade, olhamos para tudo que é tipo de coisa e tiramos o nosso olhar do verdadeiro alvo que nós devemos estar. E quando nós tiramos os olhos dessa segurança, desse Deus poderoso, nós abalamos a nossa fé, nós ficamos preocupados, nós não conseguimos mais continuar caminhando, nós começamos a recuar, ou virar como a mulher de Ló, virar para a cidade de Sodoma e Gomorra, e tiramos os olhos do Senhor, e começamos a olhar para as coisas naturais, e deixamos de olhar para as espirituais. Quando uma vida, uma alma, uma pessoa para de olhar para a verdadeira segurança e ficar descansada nessa segurança, ela começa a olhar para a dor de dentro, para a dor de cabeça, para a dor de coluna, para os filhos, para o esposo, para a esposa, e começa a olhar. E daí para e diz assim: como eu gostaria que a minha esposa estivesse andando comigo, como eu gostaria que o meu esposo estivesse andando comigo, como que eu gostaria que meu filho estivesse andando comigo. É como eu disse para a moça ontem que esteve aqui, hoje ela não está. Eu disse para ela: o único que pode fazer a diferença na tua casa é você mesmo. Porque somos nós que fizemos a diferença no nosso lar. Como que nós vamos fazer a diferença em nosso lar? Dando verdadeiros testemunhos para a nossa esposa, para os nossos filhos, para o nosso esposo. E nós vamos testemunhando. E aquele filho, aquela filha, aquela esposa vai começar a olhar: mas há algo diferente no meu esposo, há algo diferente na minha esposa, há algo diferente no meu filho. E começar a olhar a diferença em você. Porque a Bíblia diz para nós, lá em Coríntios, Paulo disse para nós, que nós somos cartas escritas e lidas por todos. Então eu e você, nós somos cartas escritas. Como que escritas? Na maneira de nós falar, da maneira de nós se comportar, das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas escolhas. Isso tudo reflete para a nossa esposa, para o nosso filho, ou mesmo para o nosso vizinho do nosso lado. Porque tudo isso vai respingando, irmãos. Tudo isso vai respingando ao decorrer da nossa jornada. Então, por isso que, se eu e você parar de agir, por que eu estou dizendo isso? Você pode ler em casa a Bíblia lá em Coríntios, no capítulo 22, verso 6. Leia em casa, você vai ver o que eu estou dizendo. Ou quiser ler ali em Coríntios 6 todo, você pode ler. Leia. Você vai ver o que eu estou dizendo. Porque nós estamos aqui na terra com um propósito, como eu dizia para os jovens hoje. Não pensa tu, jovem, que não tem um propósito aqui. Tem sim. E este propósito é fazer a diferença para outro jovem. Porque você refletirá a luz de Cristo em você, e outro jovem vai dizer: mas há algo diferente naquele jovem. Eu preciso saber o que está fazendo a diferença naquele jovem. E ele vai chegar naquele jovem e vai perguntar, e o jovem vai expressar. E vai trazer aquele jovem através dessa luz, através dessa graça, através dessa misericórdia, através deste amor divino ao qual eu falava antes, que desceu de sua glória e se fez, tomou o meu e seu pecado, se tornou humano por mim e por você. Que ali está em São João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Quem é esse verbo? A palavra da sua majestade desceu aqui e se fez carne. Quem era esse? Jesus. Veio expressando o seu amor, o seu carinho por mim e por você. E Ele expressando esse amor, Ele nos deu isso, essa segurança. E você viu que nós lemos no 14 aqui, ó. Porquanto tão encarecidamente me amou. Você amou Ele? Quando Ele se apresentou para você, eis-me aqui, ó, eu sou esse. Você o amou Ele? E diz aqui então: também eu o livrarei e pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Você não conheceu outro nome a não ser Senhor Jesus Cristo. Senhor por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Senhor quer dizer Pai. Ele criou. Não só criou o que você vê aqui embaixo, mas Ele criou os espaços, criou as estrelas, lua, sol, tudo Ele criou. Foi Ele quem fez. E hoje nós vemos, com tudo o que Deus fez, e ainda nós vemos hoje seres humanos querendo estudar a Deus, ou seja, fazer teologia, PhD, querendo conhecer a mente de Deus. Não tem como. Eu e você, nós não temos como conhecer a mente de Deus. Nós só vamos conhecer nosso Deus, a maneira como Ele quer que nós vivamos, quando nós comemos do pão. Porque Ele mesmo disse, quando Satanás veio e disse para Ele: transforma essas pedras em pães. Olha a tentação de Satanás: transforma essas pedras em pães. E você viu que Ele mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Então a boca de Deus para mim e para você é a palavra. É ela que me garante para mim e para você segurança, vida eterna. Não tem, você pode correr para cá, correr para lá, mas é aqui que você vai terminar a sua caminhada. Não importa se você está fazendo o que você está caminhando, conduzindo, é aqui que você terminará. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse que todos nós teremos perante Ele no dia do juízo, no final de tudo. Todos nós. Desde os que já morreram, desde os que já estão dormindo, vão estar perante Deus. Então por isso que eu e você, nós vamos um dia estar perante Deus. E por isso que eu deixo para mim e para você, em que segurança você e eu estamos agarrados. Estamos agarrados na placa que está ali fora? Estamos agarrados no pastor que está falando? Estamos agarrados no nosso carro, no nosso trabalho, na nossa esposa, no nosso filho? Onde nossa fé está agarrada? Aonde nós estamos seguros? Você viu que as pedras mostrou isso, que nenhuma casa pode te proteger, de alvenaria não pode te proteger. Isso mostrou para mim e para você. E hoje mesmo eu falava, foi com o irmão Pedrinho até, quando eu levava ele para casa. Você viu que nem aquele Titanic segurou o povo que estava ali, socorreu eles, porque o homem disse: agora esse aqui nem Deus afunda. Aí mostra para mim e para você que a única segurança minha e sua é no Senhor Jesus Cristo. E esse nome que Ele te mostrou, carece de eu e você aceitá-lo, Ele. E como que eu e você fazemos para aceitar? Mas eu vou ter que parar do meu futebol. Eu vou ter que parar da minha bebida, eu tenho que parar de... O que Jesus falou? Vinde a mim como está, mas não permaneça. Porque sabe o que? A palavra vai fazer a obra de Deus. É o Espírito da palavra, como eu dizia ontem. O Espírito da palavra vai penetrando e vai limpando você e eu. Por isso
que eu e você não devemos procurar, como eles falavam para o jovem hoje, de procurar aqui dentro, ó. Porque isso aqui está matando muitos jovens hoje. E não só jovens, pai de família, mãe de família, está matando. Espiritualmente, estou falando. Está matando espiritualmente nós. Por que mata espiritual? Porque você viu que lá no Jardim do Éden, Deus falou para Eva e Adão: pode comer de tudo aquilo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E hoje isso aqui o que é? Para mim e para você. Isso aqui leva nós daqui a Chapecó. Isso aqui leva aqui a São Paulo, Rio de Janeiro. Isso aqui leva a nós. Porque eu já vi jovens jogando um jogo com pessoas lá de outra cidade. Então você para e pensa se isso aqui não é o mal que está fazendo. Isso aqui destrói. Se não saber usar, ele destrói. Por isso que o telefone, como eu estava vendo um dia, um videozinho, uma vez, uma mulher falando, eu creio que aquela mulher ela estava inspirada até por Satanás. Ela disse assim: uma vez eu estava na sala deles, hoje eu estou na mão deles. Na mão deles. Uma vez era uma tela, uma televisão em sua sala, você sentava e assistia. O que você colocasse, você iria assistir. Hoje não precisa, você está no banheiro, você está com o telefone. Você está no quarto, está com o seu telefone. Aonde você está? Ele está nas suas mãos sempre. E isso aqui está prendendo muitos e tirando muitos da própria segurança de vida eterna. Eu sei que nós devemos agradecer por tudo que já Deus nos deu, não só pelo que você escreveu, que está aqui dentro, mas por aquilo que você nem viu que Ele fez por você. Porque às vezes você está caminhando na sua caminhada ali, e daqui a pouco você poderia ser morto por um tiro, você poderia ser morto por uma facada, qualquer coisa poderia acontecer comigo e com você. E Deus livrou. E nós nem vimos o que Deus nos livrou. Aí chegará naquele dia, Deus vai mostrar no telão lá. É como vai mostrar esse culto, ó, essa noite aqui, ó. Você sabe? Esse culto que está sendo realizado aqui, ó, está sendo gravado na memória de Deus. Está no memorial de Deus. E Deus vai mostrar naquele dia do juízo. Muitos vão chegar e dizer: mas Senhor, eu nem conhecia o caminho. Senhor, eu nem vi falar. Deus vai mostrar no telão. Lembra aquele dia que você estava sentado lá? Lembra lá que você ouviu a minha palavra sendo falada e você não deu crédito? Então ele aí que entra, diz assim, o Mateus que fala ali, né? Para trás de mim, não os conheço. Por que não conhece? Porque não deu crédito. Não deu crédito pela essa segurança em Deus. Não deu crédito para o sangue do Calvário. Então por isso que eu e você, nós devemos levar mais com sinceridade a palavra de Deus. Eu e você, porque eu digo, por que eu digo eu e você? Como eu dizia ontem, a palavra ela não corta só o que estão ouvindo, ela corta o pregador. Ela está me cortando, você pensa que não, mas ela está me cortando também. Ela está me ensinando a me vestir da aparência do mal, como a Bíblia nos diz. Se o vestir da aparência do mal e entrar para o vídeo, para o caminho de vida eterna. E eu e você, nós só vamos alcançar a vida eterna se nós dar crédito quando Deus está falando. Deus, Ele quer fazer a diferença na tua vida e na minha vida, mas parte nossa. Porque a Bíblia diz para mim e para você que a salvação é individual. Eu não vou levar minha esposa não vai me levar, meus filhos muito menos. Eu preciso buscar.
eu preciso entrar no caminho. Eu preciso dar crédito para o caminho. Então pare e pensa você com Deus agora. Você e Deus. É você e Deus. Para que você possa ter isso contigo. Pare de olhar para o seu filho ou para a sua esposa. Para de olhar a maneira que eles estão vivendo. E mostre a luz que há de Cristo em você para eles. Então você verá que eles vão começar a caminhar com você. Mas a Bíblia diz, em Provérbios 22, se eu não estou enganado, e hoje nós falávamos até, Provérbios 22, eu vou ler para não deixar em minhas palavras. Você vai ver que, Provérbios 22, capítulo 6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, ou seja, é como eu falava hoje de tarde, está incumbido a mãe, que é a mãe, sabe por quê? Porque a mãe, o pai também, mas a mãe mais ainda, educar o caminho para o filho, sabia? Por quê? Porque a mãe que fica mais com a criança, sabia? Porque o pai ele sai e vai em busca do mantimento, vai em busca de pagar as contas do lar, e a mãe ela está ali perante para ensinar, a mostrar o caminho de vida eterna, a ensinar, a instruir aquele filho, instruir aquela criança, instruir dentro do seu crescimento, e vai instruindo. E mesmo que ele fique velho, ele não se desviará do caminho, porque foi instruído o caminho para ele. Então o caminho de vida eterna tem sido instruído para mim e para você. O nosso Papai Celestial, ele tem mostrado-se para mim e para você. Por isso que eu e você não podemos chegar a dizer para o nosso Pai, dizer, eu nunca conheci você, nunca lhe vi, nunca foi me mostrado para mim você. Não. Foi mostrado. Jesus se apresentou para mim. E Jesus está se apresentando nessa noite para nós, dizendo para nós, o caminho de vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. O caminho de segurança é o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo para nós. Mas parte de mim e de você querer, que é individual a coisa, para mim e para você. Isso aqui é um ensinamento de Provérbios, dizendo para nós instruir os nossos filhos. Mas se tu trazer para o espiritual, é Deus nos ensinando o caminho. Nem que nós se tornemos velhos corporalmente, porque espiritualmente nós somos sempre jovens. A nossa alma ela é sempre jovem. Ela não muda a nossa alma. O que muda é o nosso corpo. Esse barro aqui ele muda. Hoje o Davizinho está daquela forma. Um dia ele chegará a uma escura que ele não está mais suportando a dor do corpo. Por isso que a Bíblia ela não falha para mim e para você. É a segurança de vida eterna. Por quê? Porque ela disse assim, ela nos diz para nós, instrui para nós, dizendo para nós, que depois dos 70 anos, o que é para nós, para mim, para você? Muitos patriarcas e muitos homens de Deus viveram 300 anos, 500 anos, 900 anos, mas hoje, quantos anos nós vivemos? Lá vai alguns, muitos, às vezes por cento, e nem eu vi esses dias uma postagem de uma mulher que partiu daqui há 109 anos. É raro isso, irmãos. É raro. Por que é raro? Porque hoje, como eu falava para os jovens hoje à tarde, eu dizia, porque se um jovem ele não dá crédito para a mamãe que está ensinando, ou para o papai que está ensinando, ele vai acabar dentro de uma sepultura antes de chegar aos 70 anos.
porque ele não deu crédito, ele não deu ouvidos para aquele conselho daquela mãe, aquele conselho daquele pai. E isso traz para nós o espiritual mesmo também. Para mim e para você, se nós não der crédito para o nosso Papai Celestial dizendo para nós vamos durar pouco tempo aqui, a duração nossa. Então nós não vamos chegar à duração de 70 anos. Nós vamos chegar à duração, quem sabe, de 10 anos, quem sabe de 5 anos. E nem eu já vi bebezinhos, né? Recém-nascido, quando vê, já está numa incubadora ali, né? Cheio de aparelhos, tentando sobreviver. Então, por isso que eu e você, nós devemos dar crédito para o nosso Pai Celestial e ficar nessa segurança, mantermos nessa segurança. Se você está habitando nele, como diz lá em São João 15, né? São João 15, ele é a videira para mim e para você. E se nós estamos nele, nós só vamos produzir o fruto dele. Nós não vamos produzir fruto fora desta área. Nós só vamos produzir o fruto desta área. Então, quando nós estamos e conhecemos o nome, que nem nós temos aqui no 15, ó, e ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei. Então, se a nossa alma um dia chega a um ponto de ficar angustiado por certas circunstâncias, por certas turbulências, problemas, angústias, Deus livra eu e você disso. Deus tira isso de nós. E ele diz mais: e eu glorificarei, fartá-lo-ei com longuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, para nós ter dias longos, nós precisamos estar na segurança, na habitar no esconderijo do nosso Altíssimo. Então, você, para estar seguro em Deus, precisa aceitar aquele sangue do propiciatório. Ser o quê? Você, eu deixo até, como eu deixei ontem mesmo. É bom isso, nós devemos sim expressar e deixar essas oportunidades. Quem sabe você ainda não foi lavado, remido com esse sangue, e não está debaixo dessa segurança. Você pode ter hoje. É como eu dizia ontem: se você levantar do seu banco e vir aqui e quiser ser lavado com esse sangue, eu te levo a ser lavado com esse sangue agora mesmo. Nós vamos aí no rio e já lhe damos a lavagem e perdão dos seus pecados no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que nome do Senhor Jesus Cristo? Está lá em Lucas 24, 45 em diante. Porque os discípulos, eles conheceram Jesus, e Jesus deu uma ordem para eles, mas ele disse ainda: ficarem até em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, para depois irem sair batizando as pessoas. Hoje não esperam em Deus, não esperam o tempo certo de Deus para conduzir um rebanho. Hoje saem anunciando sem uma instrução do céu. Então, quando eles ficaram ali em Jerusalém, eles foram revestidos do poder. Então, você pode encontrar isso lá em Atos 2, 38, 37 em diante, aí você vai ver que os apóstolos, o próprio Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse para aquelas pessoas que vendo eles cheios do Espírito, falando nas línguas de anjos, ele fala para aquelas almas dizendo: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma alma ela é batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, ela é lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. E então ela entra no aprisco, ela entra nessa segurança, a qual a família
de Noé teve. Você viu que a família de Noé teve a proteção, ela teve a proteção do dilúvio que veio, porque ela deu crédito, ela deu ouvido para a voz de Deus. Noé pregou 120 anos dizendo para o povo arrepender dos seus pecados, que Deus ia destruir tudo com água, e o povo incrédulo, duro de coração, não deu crédito, não deu ouvidos à voz de Deus. É como nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: se você quer salvação, se você quer dias longos, dê crédito, entre nessa segurança. Se você não está na segurança de Deus, mas se você está, descanse. É como eu disse aqui, ó, descansará. No Salmos 91, no capítulo 1, ele disse: se você está na sombra do Onipotente, descansa. Você viva a tua vida tranquilo, você está descansado. Mas agora, se você não está seguro ainda, há uma segurança sendo posta nessa noite, para mim e para você que não estamos seguros ainda. E eu posso dizer por mim que eu já estou seguro. Você pode dizer por você mesmo se está seguro ou não. A segurança de vida eterna, para mim e para você, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Estão vendo pouco amém, pouco glória a Deus, pouco aleluia, né? Porque é você que anima o pregador, é você que faz Deus partir o pão para nós. Quando você diz um amém, você diz assim seja. Quando você diz glória a Deus, você está edificando a palavra de Deus. É você que faz o culto, é nós que fizemos o culto, é nós que criamos a atmosfera de Deus em nosso meio. Porque você pode ver num estádio de futebol, olha a atmosfera que eles criam ali, e faz o time deles ganhar, não é? Eles não animam, e nós, como filhos de Deus, nós somos a criadora de atmosfera. Nós temos que glorificar para a palavra, dizer um amém no momento certo, dizer um glória a Deus no momento certo, dizer um aleluia no momento certo. Enquanto nós falarmos, Deus vai partindo o pão devido a cada um de nós. Porque Deus quer de mim e de você a nos alimentar dia após dia. E não com um alimento que hoje comemos e perece, mas um alimento de vida eterna. Porque você sabe que Jesus mesmo disse para nós, como eu disse antes, nem só de pão viverá o homem. Então o alimento, o que tu come hoje, ele perece, mas a palavra, ela permanece em meu e seu coração. É ela que me garante para mim e para você vida eterna. Amém?